Seja muito bem-vindo a esse podcast, que é uma colaboração entre um coach e um empresário, para a gente falar sobre um tema muito relevante: o futuro da liderança e das vendas, tendências e habilidades essenciais no mundo de extrema mudança. Então hoje eu estou aqui, Thiago Souza, da Ativa Coaching, com João Uchoa, da Portuglass. Um prazer enorme ter você aqui, João. Valeu, Thiago. Obrigado pelo convite. E hoje o nosso assunto é de vendas e a gente tem aqui alguns tópicos bem relevantes para a gente bater um papo e trocar nossa experiência, falar sobre as nossas vivências, cases, exemplos, acertos, erros. E quem está acompanhando a gente provavelmente é um empresário que já tem um negócio ou que está expandindo o seu negócio. Então o assunto de vendas é um pré-requisito para quem empreende. E eu sei que você tem muita experiência nisso. Conta um pouco da tua trajetória para o pessoal te conhecer. Pronto, vamos compartilhar sim, vamos trazer, como você bem disse, erros, acertos. E hoje o que a gente promete é para você que está assistindo esse conteúdo e ficar até o final, certamente você vai sair com muitos insights, muitas ideias que você pode aplicar no seu negócio e render bons frutos. Meu nome é João Uchoa, eu sou empresário, eu sou sócio fundador da Portuglass, que é uma empresa especialista em troca e recuperação de para-brisa e películas térmicas. Muito bom. Quanto tempo tem a Portuglass, João? A Portuglass tem 4 anos no mercado. E você tem quantos anos de experiência nesse segmento? Eu tenho 14 anos de experiência nesse segmento. Estou dia 6 de outubro completando 15 anos que estou nesse universo automotivo aí que eu gosto muito. Com essa carinha você começou de fralda então, né? 15 anos já de experiência, muito bom, muito bom. Porque eu sou novo também, né? Me cuido, né, cara? Você tá certo, você tá certo. João, pra gente começar entrando no tópico aqui, o que é que você acredita que é mais relevante para quem tem um negócio e decide vender o seu serviço, produto, para ele começar com o básico? O que é fundamental para vendas? Então, na minha opinião, o que eu acredito que é fundamental para vendas, o primeiro tópico é ambição. Perfeito. Fome. Querer mudar a sua vida, a sua realidade, dar uma vida melhor para sua família. Esse é o pontapé inicial. Depois disso, você tem que investir em conhecimento. Perfeito. Busca por conhecimento, aplicar, testar. Vai ter os erros, você vai corrigindo, vai acertando. Erre rápido e nunca nas mesmas coisas. É o que eu tenho aplicado e tenho conseguido gerar bastante resultado, graças a Deus. Vamos falar de resultado para quem está acompanhando a gente entender um pouco do nosso contexto aqui, do nosso panorama. Nesses 4 anos, me fala alguns big numbers, né? Alguns números da Portuglass. Quais foram alguns resultados que vocês já alcançaram? Um resultado que para mim foi muito significativo, que assim, a gente começou com o MEI, né? Microempreendedor individual, que tem um limite de faturamento anual de 81 mil no ano. E era o que eu mais queria, era sair o mais rápido possível do MEI. Tipo assim, eu quero faturar, ultrapassar esse faturamento aí, passar para o próximo nível, quero pagar muito imposto e o que é que eu tenho que fazer para chegar lá. E Isso é ambição, né? Oi? Isso é ambição, que você falou agora há pouco, né? Exato. O desejo de querer mais, de expandir, Exato. de não se satisfazer com o que já tem. Vai, continua. E assim, a Portuglass a gente começou rodando um MVP, né? Que é o mínimo produto viável, só serviço móvel, atendimento em domicílio, na casa do cliente. E a gente só abriu, a gente iniciou no ano de 2021 e só foi abrir loja, ponto físico, no ano de 2023. Março de 2023. Muito bom. Então a gente tem um pouco mais de 2 anos só de loja física, 2 anos... A gente está no mês 8, 2 anos e 5 meses. E a gente conseguiu atingir um faturamento de 2 milhões de reais depois de abrir a loja física. Perfeito. Isso foi um número assim, muito significativo, que eu fiquei muito feliz. E eu sei da dificuldade que é você romper os 81 mil ali do MEI, e crescendo e evoluindo. E assim, uma das coisas que tem contribuído muito para mim é que eu entendi o poder do trabalho e estudo. Perfeito. Trabalhar, estudar, participar de clubes, estar aprendendo com outros empresários. Fundamental. Total. Porque para você sair da sua zona de conhecimento de domínio, você tem que abrir para novas perspectivas. E essas novas perspectivas você encontra através de novas pessoas. Seja através de leitura, de escutar, de conversar, de se conectar. E aí você expande um pouco mais do seu universo. Nesse movimento, João, que você trouxe aí de 2 milhões de faturamento, isso foi possível sozinho? Como é que você chegou nesse resultado? O que foi que teve que acontecer para você chegar nesse patamar? Sozinho, eu acredito que eu não teria conseguido, Thiago. Legal. Porque para mim chegar nesse resultado, eu tive uma equipe, que eu estava até comentando contigo antes da gente começar aqui. Eu contribuí muito para desenvolver essa equipe, né? A parte que a gente vai até falar de forma mais profunda. Você
que é especialista na área, vai estar aprofundando um pouco mais sobre liderança, que é de extrema importância. Para que o negócio cresça, o empreendedor, que muitas das vezes começa executando muito mão na massa, muito no operacional, ele precisa se multiplicar. E como é que eu me multiplico? Eu treino e desenvolvo outras pessoas para fazerem tão bem feitas, ou o mais próximo possível, aquilo que eu já faço bem feito. Perfeito. Então, primeiro, aqui a construção é a ambição. Então, querer sair daquela zona de domínio, de conforto, e se capacitar, que foi o segundo elemento que você trouxe, que é conhecimento, estudar, se aprofundar, se conectar. Você dominou a sua arte, rodou seu MVP, 2 anos faturando, sozinho, ultrapassou o MEI, e aí você foi para um próximo patamar. E aí, eu gosto muito da analogia, que é o jogo de futebol. Então, eu digo para meus clientes que tem 3 perfis, né? Tem um empreendedor que é jogador, que é aquele que está no campo fazendo acontecer. Então, ele defende, chuta, faz gol, é goleiro, volante, tudo ao mesmo tempo, que é o que você falou quando você era MEI no MVP. Depois, ele vira o técnico do clube. E aí ele, como técnico, já tem o zagueiro no zagueiro, o goleiro na função de goleiro, tem o atacante, ele fica coordenando e direcionando o movimento do time. E tem um terceiro estágio que alguns empresários chegam, que é o dono do clube. Então ele já vai ter o técnico, aí ele já se preocupa com a visão da marca, com o posicionamento, com a expansão, com 1, 2, 3, 4, 5 filiais, que são os setores do clube. E esse estágio já é um nível estratégico que ele não vai deixar de fazer atividades operacionais, mas estão muito mais alinhados com a visão mais macro do clube. Então hoje o João se encontra no nível técnico ali, já com o time formado, rodando, você compartilhou comigo, né? Que a sua satisfação é sair e ver a empresa rodando sem você. E isso não é fácil. O que é que você acredita que é fundamental para que você chegue nesse patamar de técnico? Então, para chegar nesse patamar de técnico, só fazendo, acredito que uma correção, na verdade eu não comecei sozinho, mesmo rodando o MVP lá com o microempreendedor individual. Legal. Foi eu e minha sócia, que é minha esposa, Jair, um beijo. Sem essa mulher aí, eu não estaria nem na metade de onde eu estou hoje, porque sensacional. Eu sempre demonstrei ter muito potencial para as pessoas e tal. Sempre consegui me vender no bom sentido, tipo assim, caraca, as pessoas acreditarem em mim, acreditarem na minha ideia, acreditarem que eu sou capaz de executar. Só que eu acreditava pouco em mim. Então a Jaine, minha amada aí, ela que acreditou mais em mim. Tipo assim, ela, vamos lá, vamos fazer e tal. Então começou eu e ela, trocando para-brisa ali, no 1 a 1, eu e ela e tal. E ela me ajudou muito a chegar onde eu estou e ainda me ajuda demais. Então, se você puder ter um parceiro para te ajudar, um sócio, uma pessoa que não vai entrar só com dinheiro, mas com conhecimento, com técnica, com habilidade, que também tenha muita ambição e queira crescer, evoluir, vai ajudar demais. E a Jaine tem contribuído muito na minha jornada. Incrível. E a gente tem a Portugles aqui, foi um sonho que nasceu no meu coração em 2012 e que ela me ajudou a implementar no ano de 2021. E eu sou muito grato, ela é uma pessoa incrível, me ajuda demais. E a gente está em parceria, treinando, formando gente, desenvolvendo pessoas até e hoje. Evoluindo juntos até hoje. Que incrível, que incrível. Então, nesse movimento, para você expandir, você sempre contou com outras pessoas. Sempre. Então, eu acredito que você concorda que entender de pessoas é pré-requisito para ser empresário. Total. Inclusive, foi um dos tópicos aqui, porque assim, eu falo muito, né, que até alguns especialistas, gurus, que eles falam e eu concordo muito, que tudo são pessoas. Funcionários são pessoas, clientes são pessoas, sócios são pessoas, então se você não entende pessoas, você não entende negócio. Perfeito. Então, aproveitando logo o ensejo, eu venho buscando entender sobre pessoas. E como é que eu faço isso? Buscando entender sobre mim, buscando autoconhecimento. Primeiro momento. Entender sobre mim, para mim poder entender um pouco mais sobre pessoas, sobre como elas se comportam. E eu venho estudando também sobre comportamento humano, entender. Legal. Estudando bastante inteligência emocional também. Perfeito. A gente está no clube lá de liderança, né? O Arete, que eu tenho aprendido bastante. Onde Perfeito. o Thiago e a querida Sherida estão aí capitaneando aí esse clube maravilhoso, que certamente vocês vão ouvir falar muito ainda. Já está rendendo muitos frutos, né? Perfeito. É um projeto de 6 meses, onde a gente está 2 meses. E para mim já se pagou o investimento, viu, Thiago? Coisa boa, coisa boa. Então, aproveitando, esse domínio de inteligência emocional para o empresário é fundamental. E quando você falou aí de primeiro entendendo sobre mim, é o que eu acho que é o maior investimento que o empresário pode fazer. Porque quando a gente fala de empresas de pequeno porte, que é o que movimenta esse país, essa é a verdade, o número de empresários de pequeno porte chega a ultrapassar 90% do número de CNPJs abertos. E quando a gente fala de movimento de economia, de imposto, de emprego e de gerar renda, de fato, é o que movimenta. E aqui no Nordeste é muito representativo essa participação. O empresário responde por muito do resultado do negócio.
Então, se ele investe no desenvolvimento dele, no conhecimento dele, no aperfeiçoamento dele, isso reflete diretamente no ROI, no retorno sobre o capital, o que tá ali. Porque o empresário, ele dita o ritmo da empresa, dita a cultura, como é que vai ser o andamento das metas, os objetivos. Então, se ele se capacita para ele ter uma melhor versão dele, para ele poder desempenhar todo o potencial dele, para ele poder aproveitar tudo que ele tem de bom, ele vai poder alcançar um resultado mais expressivo. E nesse movimento, João, de entender de pessoas, o que é que você acredita que é mais importante o empresário começar entendendo de pessoas? O que é relevante sobre esse assunto? Então, você falando aí sobre o que é importante, no meu ponto de vista, a busca pelo conhecimento e prática. Beleza. E na posição de liderança do empresário ali, ele tem que estar também focado em desenvolver as pessoas. Excelente. E as pessoas precisam perceber, como você está falando do empresário, do líder, como esse cara que dita o ritmo, que puxa a equipe, que estabelece metas e que cobre, que acompanha, que também é um exemplo. A equipe precisa ver isso nele. Tipo assim, caraca, perto desse cara aqui eu vou crescer. Esse cara está buscando conhecimento, evolução. E assim, lá na Portuguesa a gente tem os nossos valores, que está diretamente, nós temos princípios, valores bem definidos, visão e missão, e não está impresso na parede bonitinho não, porque eu quero que seja vivenciado. Às vezes eu abordo algum funcionário e eu pergunto, fala aí 10 valores aí, porque a gente tem 30 valores, né? Nossa. Muita gente fala, é muito e tal. Realmente é muito, mas eu vejo no dia a dia, porque os valores e os princípios, eles norteiam a nossa tomada de decisão. Perfeito. Então, às vezes o funcionário não está lembrando, aí eu pergunto assim, o que é que você vê no nosso dia a dia? Uhum. Às vezes é um fornecedor. Eu pergunto para ele, quais são os nossos valores? Ele, não sei. O que é que você consegue perceber, sem eu lhe dizer aqui, elencar os 30 valores? Aí ele vai falando, João, eu percebo que vocês têm uma preocupação muito grande de atender o cliente, atendimento humanizado, serviço diligente, rápido e bem feito, que diligência é um dos nossos valores. Legal. Então a gente percebe, eu fui percebendo no dia a dia o nosso jeito de ser e fui enumerando os valores e estou incutindo isso na equipe. Muito bom. Que é a nossa cultura, o nosso jeito de ser, entendeu? E aí, quando a gente fala de pessoas de liderança, não só de levar uma cultura, mas também os diferentes perfis, né? Então, se a gente puder trazer um insight aqui para quem está assistindo a gente, escutando, é a ideia de você entender que as pessoas têm motivações e necessidades distintas. Então, o João tem o estilo dele de empreender, a Maria que está escutando a gente, o Joaquim tem estilos distintos de empreender. E nesse estilo de empreender, vão ter estilo de comunicação, estilo de vendas, de própria organização, estilo de ter motivações que vão fazer ele fazer o que é necessário. Então, compreender as distinções é muito importante. Um recurso que eu utilizo sempre com os meus clientes, João, é a avaliação de perfil comportamental. Você que tem conhecimento disso, eu sei que você conhece muito bem. Mas além do DISC, que é um sistema amplamente difundido hoje no mercado, eu gosto de fazer a avaliação de inteligência emocional. É muito difícil você analisar um funcionário, um colaborador, até você mesmo, do ponto de vista de inteligência emocional. Então, quando eu trago um assessment que é dividido em 4 pilares, isso traz um autoconhecimento e uma clareza muito mais profunda. Então, a gente tem 4 pilares de inteligência emocional para a gente compartilhar com a audiência conteúdo relevante. Autoconsciência, que é a capacidade de se perceber emocionalmente, do ponto de vista de autoconfiança. Autogestão, que é a capacidade de executar aquilo da melhor forma que é possível para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Então, se a pessoa é de fato diligente, executora, ela tem ali uma maneira de executar. Se aquela pessoa ela gosta mais de organização, de método, de processo, de pausa, de tempo, de calmaria, ela tem outra maneira de executar a autogestão. A gente tem, aí partindo agora para o âmbito externo, inteligência social, que a gente faz a gestão social, que é ter empatia pelo outro, entender as demandas e necessidades das pessoas à nossa volta, e a gestão de relacionamentos, que é a capacidade de desenvolver o outro, de inspirar, que é um elemento que você trouxe muito forte. Todas essas são características comportamentais. São traços de comportamento que a gente consegue avaliar para desenvolver quando o empresário não tem ela de forma tão assertiva. Então você foi muito assertivo quando você disse, tem que inspirar o outro, tem que influenciar o outro, e você tem que conseguir desenvolver o outro. Então, algumas são 8 soft skills, né? Soft skills são habilidades suaves dentro da gestão de relacionamentos, que é fundamental para quem empreende, para quem lidera uma equipe. Então, se você está escutou o João aqui, um empresário que alcançou o faturamento de 2 milhões de reais, com um negócio que ele tirou do zero, utilizando toda a experiência ao longo de década dele,
falar sobre conhecimento, aprofunde nesse conhecimento, saia do raso, invista no seu desenvolvimento de fato, e o João não deixa de investir, ele faz parte do meu clube de líderes, que é o Clube Arete, que tem o objetivo de desenvolver autonomia emocional e saúde mental, e a gente desenvolve lá com a experiência de outras pessoas, é um clube de fato, né? A gente troca e fica muito feliz com as trocas, com a evolução, então estou como facilitador lá, mas isso é muito importante hoje em dia. João, qual é o próximo elemento que você acredita, depois de entender de pessoas, que é importante para um empreendedor? O próximo elemento, né, além de entender, tudo parte do princípio de entender de pessoas. Quando eu busco entender de pessoas, eu vou entender sobre o negócio. E aí eu preciso, um tópico que eu coloquei aqui, que é muito importante, que eu uso no dia a dia e que me ajudou a faturar esses 2 milhões, é o networking. Que muita gente é uma palavra bonita, que muita gente vem falando e tal, mas muitas das vezes a pessoa não sabe o que é o networking, né? E a gente vai falar um pouco agora. E na minha visão, networking, assim, de uma forma bem simples, mas sem ser simplista, Ótimo. É eu agregar primeiramente para o outro. Eu gerar valor. Inclusive eu tenho colocado cada vez mais, de forma específica isso, nos meus relacionamentos e tal. E eu agregar, e assim, o network genuíno é aquele que eu faço, eu agrego valor sem esperar nada em troca. Não que fazer algo esperando algo em troca esteja errado. Isso também é bacana, é válido. Uma via de mão dupla, né? Vai e volta. Mas o network, quando você busca agregar para o cliente, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Lá na minha loja, o cliente chega para cotar um para-brisa, ele veio de bike, de bicicleta, porque deixou o carro em casa. Ó, João, o para-brisa do Gol. Aí, opa, começa o nome, primeiro passo. Tratar as pessoas pelo nome. Porque às vezes você cai numa rotina dia a dia, atendendo muita gente, você perde esse tato. E é muito importante você tratar pelo nome. Ah, meu nome é Pedro. Pronto, você aceita um café? Aí, às vezes o cliente não quer, não, quero não e tal. Não, já tá pago, é uma brincadeira que se tornou até um jargão meu. Aí o cliente começa a rir, como assim tá pago o café? Ah, o café eu vou querer. Aí, tipo, leva o cliente na nossa sala VIP. Ali ele não disse que vinha me comprar nada ainda. E ali o vendedor já tá vendo o valor do vidro pra ele. Pronto, vamos tomar um café, toma uma água, fica no ambiente climatizado, come um biscoito prêmio. E ali eu tô agregando, tô fazendo um network com o cliente. Não tem nenhuma garantia que ele vai me comprar nada. Só que, ao mesmo tempo, é estratégico. Porque o cara olha assim, caraca, meu irmão, vou ter que comprar alguma coisa desse cara, ó. O atendimento que o cara me deu, colocou na sala, me serviu, e eu faço questão de servir o cliente, colocar o café. Nosso café a gente deixa puro, sem açúcar, porque tem cliente que é diabético, não pode tomar com açúcar, e ele coloca à medida que tem um gosto mais doce, outro gosta mais amargo, tem outros que bebem sem açúcar, então é gosto, é pessoas. Volta a esbarrar em pessoas, entender sobre pessoas. E aí o cliente sempre volta, porque ele, não, caraca, amanhã eu vou voltar aqui. Porque, tipo assim, por mais que o concorrente seja R$50 mais barato, ele não agregou para a vida dele o quanto eu já agreguei, sem esperar nada em troca, e ao mesmo tempo esperando também, porque a gente precisa vender, né? Perfeito. Precisa pagar os boletos. E isso é interessante, o nosso tema que é vendas nesse mundo de constante mudança, né? Vendas e gestão de liderança. Então, quando a gente fala de vendas, você já trouxe um elemento muito importante, que é gerar uma conexão com a pessoa. E não dá para gerar conexão se você não se compreende. Se o João não se conhece. Então, o João se entendendo, sabendo que ele gosta de ser bem tratado, que ele gosta de ser tratado pelo nome, que ele gosta do respeito, que ele tem uma propriedade de autonomia dele, ele consegue transmitir isso pro cliente. Porque, João, a gente não consegue dar o que a gente não tem. Verdade. Então, se a pessoa não tem um nível de autoimagem, de alto apreço, de alto valor para si, ela não consegue transmitir isso pro cliente. Então, uma pessoa chega numa loja e é maltratada porque aquela pessoa não se trata bem. E o João se trata bem. Come lagosta premium da Beira-Mar de Fortaleza, faz kitesurf, gosta de se arrumar bem, valoriza si. Então, esse processo de autoaceitação, de bem-estar, de uma evolução de si do ponto de vista de indivíduo, você permite levar isso para o seu negócio e levar para as pessoas à sua volta. E tem muito a ver com merecimento, né, Thiago? Você tá falando todos esses pontos aí. Sentir merecedor, de tipo assim... Porque você se sente merecedor de ser bem tratado e você consegue levar esse merecimento para o seu cliente. Teve um dia que você falando disso me chamou muita atenção, eu até me emocionei um pouco agora, que é o seguinte, a minha mãe partiu em dezembro do ano passado, eu ainda estou em luto, muito difícil para mim. E assim, outro dia eu atendi uma cliente do meu jeito natural, não estava fazendo para aparecer para ninguém e tal, mas a gente está o tempo todo sendo observado, né? Verdade. Aí ela, não,
ela foi um dia, ela levou um bolo pra gente. Bacana, ela levou um bolo pros funcionários e tal. Aí ela foi no outro sábado. Aí, tipo assim, o gatilho da reciprocidade, né? Quando alguém faz alguma coisa, você se sente devedor. Até em nível inconsciente, tem alguns estudos sobre isso. Aí ela falou assim, eu quero tomar café. Aí eu, pronto, tem café, você quer o quê? Ela, eu quero pão, manteiga, presunto. Aí eu, pronto, peguei o funcionário, dei o cartão, vai lá na delicatessen lá e compra lá tudo que ela quer e tal. Aí ele foi lá, comprou. Aí levei ela lá na nossa copa, né? Coloquei na mesa e tudo que ela pediu tava lá. O café, o pão, o queijo, tudo. Presunto, margarina, manteiga. E aí ela tomou café da manhã e tal, voltou. E o cliente estava observando esse rolê todo, né? O cliente observando e tal. Aí chegou um momento que ele percebeu que ela era uma cliente. Aí ele falou assim, e ela é o quê? É o cliente, pô. Aí ele, não, eu pensei que era tua mãe, pô. Porque, tipo assim, a forma como eu tava tratando, eu acredito que ele não viu em lugar nenhum do planeta, entendeu? E foi algo muito natural pra mim. Eu não tive que me esforçar muito pra fazer, entendeu? Até porque eu tava também sendo recíproco em relação à atitude da cliente. E aquilo eu fiquei muito feliz, assim, com os feedbacks que a gente vem recebendo muito, né? A gente atingiu mais de 2.000 avaliações 5 estrelas no Google. E assim, eu fico muito feliz com o feedback do a um, do cliente ali. Todo dia, 3, 4 clientes nos avaliam e nos dá o retorno. E um dos nossos valores é a avaliação do cliente. Eu quero saber, todo cliente que foi lá na nossa loja, que comprou alguma coisa, um produto ou serviço, como ele nos avalia com a nota de 1 a 5. Então, o funcionário que vai atender, ele já sabe que ele tem que prestar um serviço de excelência com diligência, rápido e bem feito. Porque no final, a nota não pode ser 4. Legal. Nem 1, nem 2, nem 3. E eu acompanho esse indicador todos os dias. Que legal. Nosso objetivo é 5 estrelas. Uma excelência de 5 estrelas. Então a gente tem uma coincidência, olha, uma coincidência, 2 milhões de faturamento e 2.000 avaliações, né? Então quando a gente tem clientes satisfeitos, você vende mais, ou não? Total, isso me ajuda muito na conversão, né? Por exemplo, o cliente que não me conhece, que não sabe da autoridade, da expertise e know-how que eu tenho, ele vai saber pela prova social, que é o que os outros estão falando da gente. Uma coisa é eu falar que sou bom. Outra coisa é 2.000 pessoas estar reforçando e enfatizando publicamente que a Porto Glass é diferenciada e que entrega realmente o serviço diligente. Rápido, bem feito e mantendo os padrões originais de fábrica do seu veículo. E já recebi um feedback de um cliente, muito carinho, assim, que foi tipo, nossa, ele tratou o carro dele como fosse meu. E pode ser do Fusca, a BMW, como a gente atende todos os carros lá na loja. E a gente é sempre muito grato. E assim, Thiago, eu vivi um período muito difícil quando eu iniciei, que era a ociosidade. Eu venho do mundo corporativo, multinacional, tinha uma vasta experiência gerencial de processos e pessoas, mas não entendia quase nada de marketing, geração de demanda. Sabia vender, mas para me vender eu preciso que você esteja na minha frente. E eu tinha dificuldade de trazer. Então, fui estudar como eu posso gerar demanda, como eu posso atrair clientes. E aí, isso me ajudou bastante, mas eu lembro do período de ociosidade, no período de baixa, onde eu não tinha clientes. E quando eu passei a ter clientes, eu valorizei mais, entendeu? Porque antes eu não tinha. Então, agora que eu tenho, meu irmão, tipo assim, a pessoa me comprou algo, um produto ou serviço, ela vai ter o melhor serviço e produto do mundo. Eu falo isso do fundo do meu coração. Por quê, João? Porque a pessoa que compra um produto ou serviço de mim, ela está me ajudando a realizar meu sonho, correto? Perfeito. Então, ela vai ter o melhor produto e serviço do mundo. Legal. Isso parte de mim. E eu dissemino para minha equipe nossa cultura, nosso jeito de ser, entendeu? Isso é cultura. Isso é cultura. Você tem alinhamento e você repetiu várias vezes aqui os valores de forma natural. Isso está implícito, está quase tatuado aí decorado, no João, né? É habitual. E quando você vive isso habitualmente, isso se torna uma realidade, né? Então a Porto Glass com certeza é a materialização desse seu sonho e dessa sua vocação de ajudar e servir de forma de excelência às pessoas. Mas, João, você trouxe um elemento aqui compartilhando a sua experiência, que eu acho que é muito importante, que é, quando a gente fala de comercial de vendas, tem alguns pilares fundamentais dependendo do negócio. E trazer essa estrutura de pilares facilita para que a pessoa consiga fazer uma autoavaliação, entender quais são os pontos de oportunidades que talvez ela esteja enfrentando no negócio dela hoje. Então, se a gente está falando com empresários, com empreendedores, às vezes todo mundo quer crescer. Mas às vezes tem só um pilar dos 4 fundamentais de qualquer processo comercial que está engargalando isso. Então, o primeiro é a atração, que é o que o senhor falou que tinha dificuldade na nossa sociedade. Depois que eu atraio a pessoa, que ela está na minha porta, está no meu WhatsApp, hoje em dia a atração, né, deixou de ser só o presencial, só a calçada, atraiu a pessoa de alguma maneira, eu tenho que ter um engajamento com ela, que é o que você falou do café. Então eu estou fazendo
um desbriefing aqui, né? Eu tô cascaveando todo o seu processo comercial. Então, o café é a parte de engajamento. Se você é um prestador de serviço, é fundamental que aquele cliente potencial tenha uma experiência com você daquele potencial serviço. Não é à toa as plataformas dão 7 dias grátis, 30 dias grátis. Netflix, Spotify tem a versão gratuita com anúncio para que a pessoa gere um engajamento com você. Então, quando você oferece o café que já tá pago, que você senta, conversa, entende a realidade daquela pessoa, você está engajando essa pessoa. Para depois você converter. Então, o terceiro ponto é a conversão. Então, as pessoas são muito boas de converter, muitas vezes. Só que ela não é boa em engajar. A pessoa chega na porta lá para perguntar o preço. Quanto é isso aqui? É R$10. A pessoa não engajou, não teve nenhum sentimento de intimidade, de conexão, não gerou nenhum network, que é a segunda pauta que você trouxe. E aí, para depois eu fidelizar o cliente e ter a satisfação dele. Então, na hora que você satisfaz, que você tem a avaliação do Google, você está na última etapa de feedback, de avaliação de satisfação de engajamento. Quer dizer, de fidelização. Então, você atrai, depois você vai falar um pouco mais da sua técnica de atração, que você falou pouco. Você engaja na conversa, sabendo o nome, o café, você converte oferecendo serviço de excelência, prêmio com garantias, e depois você pede uma avaliação que você fideliza o cliente e tem a satisfação dele. Então, hoje no seu negócio, faz uma autoavaliação. O que é que está faltando você dedicar mais energia que vai te trazer o resultado que você não está tendo ainda? Então, você está tendo o resultado X, e o 2X está precisando de quê? E aí eu quero saber como é que você faz para atrair os clientes hoje na Portuglass. Pronto, hoje para atrair a gente tem diversas estratégias, né? Canais de aquisição. Legal. Por exemplo, o ponto físico é uma estratégia porque a avenida onde a gente está localizado, segundo algumas pesquisas, lá passa 100 mil carros todo dia, indo e voltando. E aí, eu tenho um ponto físico, eu tenho muita indicação mesmo sem pedir. Por exemplo, o cliente que vai na Portuglass e tem a experiência, e eu tenho vários vídeos lá no nosso Instagram, né? Que é Portuglass_, onde eu gravo com os clientes. Eu falo, vamos gravar um vídeo. Qual o sentimento de ser um cliente Portuglass? Tipo assim, o cliente fala para aquele que ainda não é cliente, qual o sentimento de ser um cliente Portuglass? Perfeito. Então, vem muita gente de indicação, tipo assim, o meu primo trocou o para-brisa com você, mas eu não lembro, porque a gente já é uma demanda de mais ou menos mais de 100 clientes por mês. Uhum. Então, eu não consigo lembrar todos, o nome de todos e tal. Mas mesmo sem precisar, me indica para alguém, eu geralmente não faço esse pedido, mas vem muita gente que eu não sei nem quem foi que indicou. Perfeito. Só por ter entregado o meu melhor para o mundo, Deus devolve o melhor para mim também. Legal. Então, tem parceria com oficinas também, que geralmente tem demandas, né? Oficina de funilaria e pintura. Deixa eu fazer uma consideração. Esse aqui é um canal que muita gente negligencia e tem diversos segmentos. Parceiros estratégicos. Se você é um nutricionista, você tem parceria com endocrinologista? Se você é personal trainer, você tem parceria com nutricionista? Se você é Portuglass, ou se você é uma oficina, você tem uma parceria com uma loja de pneus, de acessórios automotivos, se você é uma funilaria? Então, quais são suas redes de conexões de network, voltando à nossa segunda pauta, que vai te permitir um canal de aquisição de novos clientes? Por favor, continua. Muito bem, aproveitando o ensejo, quero mandar um abraço aqui para os 4 parceiros da Portuglass, que é a Natcar, a Alessi das Funilarias, Seu Assis das Funilarias e Fábio da Visão Veículos. Esses são meus parceiros fiéis, que eu estou sempre, mesmo sendo fiéis, eu tenho que dar manutenção nesses clientes, que é algo muito importante, né? Às vezes você está atrás de mais clientes, mas você não está dando manutenção nos clientes que você já tem. E eu estou sempre buscando dar essa manutenção, tá passando lá no cliente, tá perguntando, tá tudo certo? Tem algum ponto de melhoria? Porque é o cliente que vai dizer, né? Perfeito, muito bom. E aí, ainda se tratando de estratégia de geração de demanda, de aquisição de cliente, lá no início, quando eu não dominava, eu já vinha estudando há um tempo, principalmente o marketing digital, né? Uhum. Que você vê que hoje não é mais o futuro, é o presente. Então, eu fui para alguns eventos em São Paulo, eu já sabia que, tipo assim, o digital vai me ajudar a explodir esse negócio aqui e eu vou pro tudo ou nada. Só que antes de chegar nessa tomada de decisão, que eu só tomei a decisão mesmo quando eu abri o ponto físico, eu disse, agora eu vou, ou vai ou racha, né? No sentido aí do senso comum. Por incrível que pareça, eu andava nas ruas procurando pessoas que um carro tivesse com o para-brisa quebrado. E eu arranjava uma forma de abordar aquela pessoa, eu torcia pro sinal vermelho lá na frente, fechar para mim parar o carro do lado, entregar o meu cartão,
Sou João, trabalho com para-brisa, se você quiser eu posso trocar seu vidro. E eu tive vários clientes assim, que eu achei na rua, o cara tava indo pro concorrente na rua, eu abordava o cara arrumava um jeito do cara parar, ele parava, eu abordava, entregava meu cartão e muitas vezes eu negociava e fechava vendas ali. Antes de dominar mais com a ajuda do meu gestor de tráfego, que eu também não entendo muito, mas eu tenho o telefone de quem entende. Perfeito. Mandar um abraço também pro Moisés aí, gestor de tráfego, que é o cara que tá comigo já há 2 anos nessa jornada. Ele que cuida da estratégia de marketing digital todinha da Portuguesa. E a gente tem gerado bastante resultado também. Muito bom. Então, hoje você tem alguns canais de aquisição que trazem esses leads e a partir daí você já vai para a segunda etapa, que é de engajamento, de receber a pessoa, de comunicar, e aí você vai para a conversão, não é isso? Exatamente. E para complementar a questão do network, que é um outro tópico que eu coloquei aqui, que é de extrema importância e ele anda lado a lado, ele potencializa mais ainda o network, é o rapport, que é uma palavra de origem francesa que significa gerar conexão com o cliente. Anthony Robbins, ele traz um conceito que eu gosto muito, que é... O que é rapport na visão do Anthony Robbins, que é o maior coach do mundo, é entrar no universo do outro, entrar no mundo do outro. Tipo, eu gosto muito de jiu-jitsu, quase não saía. Gosto muito de jiu-jitsu, né? Então, quando eu atendo um cliente que faz também jiu-jitsu, e geralmente a gente identifica, às vezes tem a orelha estourada e tal, casca grossa, a conexão é muito natural. Legal. Aí, outro dia eu atendi um cliente que, eu gosto de forró. Então, eu procuro entrar no universo desse cliente. Perfeito. Bacana, forró, como é que você faz, as aulas e tal, e o cliente fica... Tipo assim, eu consigo entrar no universo do cliente através, gerando um rapport com um ponto ali em comum. De repente, um forró. Cearense que, de repente, nunca escutou um forrozinho que não gosta, dificilmente vai acontecer. Então, o rapport, você entender sobre rapport, se conectar com o cliente. Às vezes eu me conecto com a camisa de time. O cliente está com a camisa do Fortaleza ou do Ceará. Pô, bacana. E eu procuro me antenar um pouco sobre futebol, Campeonato Brasileiro. O Ceará tá melhor do que o Fortaleza, e o cliente toca o Ceará. Poxa, o Ceará tá em 10º, e aí o cliente começa a falar do time dele e tal, ele se sente maravilhado. Então, rapport e network é de extrema importância nesse processo de venda, né, de conversão aí. E o rapport, ele entra como um recurso que você precisa entender de pessoas, que a gente já falou lá desde o início, então todos os nossos temas aqui eles conectam, e depois que você entende pessoas, você consegue gerar um rapport efetivo, isso vai te ajudar na parte de engajamento, mas principalmente na parte de conversão. E eu tenho o rapport, ele ficou muito difundido, principalmente pela difusão da PNL, da programação neurolinguística. E na PNL existem 3 canais de comunicação principal, o visual, o sinestésico e o auditivo. Então aqui também é um recurso muito interessante para você conseguir gerar um rapport profundo. O rapport, além de você conseguir entrar no universo do outro, que o João trouxe vários insights relevantes, é você entender qual é o principal canal de comunicação daquela pessoa, que pode não ser o mesmo que o seu. Então quem é visual está prestando atenção nas nossas logos passando aqui, tá prestando atenção de como é que a gente está vestido, o ambiente, o cenário, tudo isso vai influenciar muito o visual e vai ser relevante para tomar a decisão dele, se dá atenção, se não, para o conteúdo que a gente está trazendo. Para quem é auditivo, a altura que a gente fala, o nosso tom de voz, o nosso timbre, o ambiente que ele está escutando esse podcast vai influenciar muito se ele vai conseguir absorver o tema que a gente está trazendo aqui. E para quem é sinestésico, toda vida que você fala de um exemplo da sua mãe, que você se conecta, que você traz o exemplo do bolo, do café, de todas as vivências que ele pode imergir nessa realidade, ele vai se conectar com a gente. Então, você aí do outro lado, é fundamental que você entenda o seu principal canal de comunicação. Se você é mais, todos nós temos os 3, tá? Mas se você é mais sinestésico, auditivo ou visual, porque isso, primeiro, vai facilitar para que você aprenda dentro desse canal. Então, para quem é auditivo, provavelmente está ouvindo só o nosso áudio de podcast aqui, já está satisfeito. Para quem é visual, quer ver a gente no YouTube, vendo as nossas carinhas ali. E para quem é sinestésico, quer viver a experiência do que a gente está compartilhando, as vivências, por isso que é tão relevante os exemplos. Mas para você se conectar com o outro, talvez o seu colaborador, o seu cliente tenha um canal diferente do seu. Então, se o João é visual e eu só falo, o João vai pedir assim, deixa eu ver uma proposta, deixa eu ver isso, como é que funciona, me mostra mais, ele vai verbalizar que ele é visual. E você vai poder pegar um portfólio, um material, um vídeo. Se ele é auditivo, eu ouvi falar de você, me conta como funciona, eu quero entender melhor, me fala como é isso, me explica isso. Então, ele vai dar insights que ele é auditivo. E o sinestésico, ele vai falar como é que funciona na prática.
Ele quer pegar no vidro, ele quer pegar no material, ele quer pegar na cola, ele quer estar junto. Tem aquele cliente que fica junto. Na cola, a nossa cola lá de para-brisa é preta. Então tem esse cliente que é mais sinestésico, gosta de pegar. Eles se sujam todo de cola preta. E ela dá muito trabalho pra tirar, pra remover, entendeu? Ele quer estar junto, ele não quer estar na salinha do ar-condicionado, ele quer estar em pé do seu lado, olhando, ele quer aprender a fazer o processo, porque ele quer viver a experiência sinestésica. E tem profissional que tem dificuldade, né, Thiago, de executar algo e ter alguém olhando. Tipo, como na minha jornada toda, sempre o cliente teve lá junto, olhando, fazendo. Então, pra mim é muito normal. Eu até gosto que ele fique olhando, porque ele vê a gente fazendo algo tão bem feito. E ele vai chamar outras pessoas para verem o tão bem feito a gente faz aquilo que faz, que é uma frase do Walt Disney. Legal. Tipo assim, você tem alguém observando, faça bem feito, faça tão bem feito, que ele vai trazer outras pessoas para verem o quão bem feito você faz aquilo que faz. E aí, quando você entende, e os seus colaboradores, a sua equipe, você entende de canais de comunicação, você passa a entender que aquela pessoa que está olhando não é porque ele é desconfiado. Pode até ser, mas é porque ele é sinestésico. E se você mergulha, pega aqui nessa cola. Ele vai adorar a experiência. Ele quase quer colar o vidro junto com você. Mãos, e aí você gerou rapó. Top. Mas se você ir pro auditivo, pega aquele. Não, tô pagando é pra você fazer. Por que eu vou pegar? Eu não quero pegar. Então você entender de canais de comunicação é um dos elementos da PNL que vão ajudar vocês num rapó, numa conexão no processo de vendas. Eu trouxe pra você, Thiago, que eu tenho a experiência do cubo mágico, né? Então, quando eu trago o cubo mágico para alguns clientes e eu mostro ali um problema para eles me ajudarem a resolver, é uma forma também ali de me conectar, de gerar um rapó. E eu acabo pegando o visual, né? Porque o cubo mágico ele é colorido, e o sinestésico porque o cliente pega. Nossa, total. Então, hoje, enquanto eu trocava um para-brisa, o cliente ficou tentando montar o cubo mágico lá na sala de cliente, entendeu? Só falta eu colocar um som lá agora. Então, o ambiente, na sala que é... Não, mas você falando isso chamou muita atenção agora. Eu não tinha parado por essa ótica. Há uns 2 semanas atrás, eu tava com a caixinha de som lá na sala VIP. Aí chegou um cliente. Aí ele tava sendo atendido, ele chegou. Aí eu falei, você gosta de escutar o quê? Aí ele falou, Fagner. Ixi. Aí eu coloquei um Fagner lá. Rapaz, esse cara ficou maravilhado dentro da sala. Provavelmente auditivo. Eu não vou mais sair daqui. E às vezes a gente libera e o cliente quer continuar lá. É isso, claro. Continuar e tal. Então dá pra fazer eu esperar minha esposa sair não sei aonde pra resolver. Muito legal. E aí, pra gente ir pra reta final do nosso podcast aqui, João, o que é que você pode trazer de experiência e dica de ativações, né? Que ativações, já da Ativa Coaching, que eu utilizo, são insights para ação. Então, o nosso objetivo com o nosso podcast é que você saia aqui com elementos que você consegue colocar em prática no dia a dia, para a parte final, para o fechamento, para a conversão, para a abordagem, para a venda em si. Você tem alguma experiência, insight ou dica que você pode trazer? Então, seguindo a gente falou de network, né, rapó. O que eu tenho aqui, os últimos 2 tópicos aqui, para a gente se encaminhar realmente para o final, que é abordagem e oferta. Exato. Abordagem e oferta e depois ir para o fechamento, que é uma das coisas que tem muito vendedor que tem dificuldade. Isso. E eu percebo alguma dificuldade de alguns amigos meus, empreendedores, empresários, que é a dificuldade de ofertar. Tipo assim, de abordar o cliente, que aqui está falando abordagem, oferta, e eu ainda complemento com a sondagem. E o que é a sondagem? A capacidade, tipo, o cliente veio para trocar um para-brisa. Aí eu beleza, atendi, como foi que aconteceu, conversei um pouco. Pronto, você vai querer película, fumê? Tipo, vai trocar o para-brisa, se o cara já tem fumê, ele vai precisar de fumê. Então ali eu já agreguei mais uma venda. Ah, no final é oferta palheta. E eu estou o tempo todo sondando, buscando saber qual a necessidade do cliente para fazer mais ofertas para ele. Consequentemente, independente do seu negócio, é interessante o empresário aumentar o ticket médio. Tipo, você falou quando a gente estava aqui, do pouquinho lá que você falou? Do quê? Na experiência que você teve na sua multinacional, que cada pouquinho, como é que você falou a frase? Eu pronto, gostei. Meu ex-patrão, né, da empresa que eu trabalhei lá, da multinacional, ele falava uma coisa que eu sempre achei muito interessante, né? E assim, a gente tende a ouvir pessoas que tiveram resultado. Perfeito. Tem autoridade, tá falando. E ele falava, eu quero o seguinte, todo pouco é muito. Perfeito. Aí o ticket médio vai aumentando aí, né? A gente tava dando exemplo lá do Burger King, tipo, você escolhe a batata pequena, aí eles falam, por mais R$2, R$3, você pode pegar a média. Ah, não, mas eu não quero. Aí, tipo assim, quantos milhares de clientes eles não atendem? Atendeu 1.000 clientes, aumentou o ticket em R$2, é R$2.000 de faturamento a mais no dia. Perfeito. E aí eu vejo que as pessoas elas têm uma dificuldade com essa questão da venda, que tem a ver também com a crença limitante. Tipo assim,
acha que vender é algo pejorativo, como se eu estivesse pedindo algo, e você não está pedindo nada para ninguém. Se você tem uma solução e consegue identificar um público-alvo que tem esse problema e você consegue resolver, você tem a obrigação de crescer e de expandir e trazer mais isso para o mundo, para a sociedade. Se o seu negócio faz bem, é interessante você fazer isso. Então, a abordagem, que tudo que a gente trouxe já aqui, network, rapport, tem a ver com a abordagem e a capacidade de ofertar. Tipo, lá, em todos os momentos, a gente tem meio que um padrão. Um processo bem definido. Um padrão de produtos que a gente vai ofertar. Tipo, tem o aromatizante, que é aquele que coloca no interior do veículo. A gente geralmente oferta quando o cliente vai pagar. Legal. Porque outra coisa também que é interessante a gente enfatizar, Thiago, tipo assim, eu tenho tudo isso aqui para vender, ó. Eu não vou chegar para você e aí, quer comprar isso, quer comprar isso, quer comprar isso, quer comprar isso. Meu irmão, esse cara... Microfone. Tipo, esse cara tá ficando louco. Então, tudo tem um método, tem um passo a passo a ser seguido. E depois que você fez abordagem, ofertou, o cliente trouxe objeções, que é tudo aquilo que ele coloca como uma justificativa para não comprar, e você vai contornando essas objeções, e você vai para a técnica de fechamento. Tipo, qual a forma de pagamento? Vai ser dinheiro ou Pix? Como você vai pagar? A depender da forma que o cliente vai pagar, eu posso negociar de repente o preço, posso dar um desconto, e usando isso que a gente trouxe aqui de forma bem prática, é o que tem me ajudado muito a gerar e ter resultado. E eu tenho contribuído com outras pessoas também. Tipo assim, às vezes eu vou no negócio da pessoa, eu vejo que ela não está fazendo alguma coisinha, um ajustezinho que poderia aumentar o faturamento, aumentar o ticket médio, entendeu? E isso que você falou da parte do fechamento, que é onde vários empresários pecam, de fato, principalmente prestadores de serviço que estão se vendendo, né? Porque uma coisa é você vender o produto. Você está falando do iPhone. Outra coisa é você vender o serviço de manutenção do iPhone. É sua mão de obra ali que está em jogo, seu nome, sua credibilidade. Então, você é um prestador de serviço e a maioria dos nossos clientes, quer dizer, que está assistindo a gente também pode ser um prestador de serviço. E nesse perfil, conseguir se posicionar com crenças que não são limitantes, de alto valor, de imagem, e mostrar o seu valor é fundamental. Mas aqui eu quero trazer, da minha perspectiva, uma estratégia que eu aprendi na época que eu era sócio no distribuidor de cosméticos aqui no Nordeste, que a gente teve treinamento também com multinacional global, gigante da Alemanha, e era um processo de venda consultiva, que é basicamente o que você faz. E quando você falou sondagem, me lembrou dessa técnica de vários anos atrás. Também sou carinha de jovem aqui, né? Mas também tô enxuto, viu? Também tenho aí 15 anos empreendendo. Então, nesses 15 anos, a metodologia de vendas que eu mais utilizo é a venda consultiva em 5 passos. A primeira é perguntas abertas. Qual é o seu nome? Como é que você está? Como é que você chegou aqui? Eu abro um diálogo com o cliente. Qual é o pré-requisito para uma pergunta aberta? Ele não pode responder com sim ou não. Então, eu te pergunto, uma pergunta aberta que eu gosto muito é: e aí, como é que foi chegar aqui? Ah, foi trabalhoso, foi fácil, foi fácil chegar aqui? A pessoa vai abrir, ela vai falar sobre ela. Depois você vai para a pergunta de sondagem, que é que lembrou da técnica, que você vai entender como é que está a perspectiva daquele cliente. Já que a gente está falando de vendas, só tem 2 motivadores para eu gerar uma atitude, ou pelo medo ou pelo desejo. Né? Greed ou fear, né? Que nos norte-americanos tem lá. E tem até um indicador, se você botar na internet termômetro Greed ou fear, vai ter um indicador do termômetro global de como é que está a motivação das pessoas. E aí ela vai se motivar pelo desejo de dormir bem. Vamos dizer que ela vai comprar um colchão. Ela pode ter o desejo de dormir bem para ter uma noite revigorante, acordar sem estresse, ou ela pode ter o desejo de comprar um colchão para resolver o problema da dor nas costas dela. É um problema, é uma dor. As duas é para comprar um colchão, mas se o vendedor não sabe qual é a motivação daquela pessoa, ele não vai saber abordar o colchão certo. Então, e aí, João, por que você está comprando colchão? Se eu não faço essa pergunta, eu vou te indicar um colchão mais duro, que é para quem está com dor nas costas, e você só quer dormir num colchão bem macio, e aí eu perco a venda. Então, eu tenho que ter a pergunta de sondagem. Quando o seu cliente chega lá, você tem a pergunta: cara, você quer recuperar o vidro ou você quer trocar o vidro? O que você quer? O fumê ou... Você tem que entender a motivação. Você está fazendo porque você não quer ser parado numa blitz e tomar fumo? Ou então, com que você compartilhou comigo, né? A pessoa tem medo de perder valor na revenda? Que não vai botar um vidro original, bom, com número, etc. Ou ela tá lá porque ela gosta de prezar pelo carro bonito? Ela não quer ver aquele arranhão? Então, ela está sendo motivada a trocar o vidro pelo desejo ou pelo medo? Sondagem. Ali você entendeu qual a via que você vai seguir. Depois você vai para o terceiro nível de pergunta, que é perguntas de ponto de vista.
você tem mais de uma solução lá na sua loja, né, João? Se eu chegar com vidro trincado, eu tenho mais de uma opção para esse vidro, não tenho? Aham. Quais são as opções? A depender do trincado, a gente tem a legislação do CONTRAN, que ela estabelece recuperação de trincas até 10 centímetros do lado do passageiro. Perfeito. Passou disso aí, tem que trocar o vidro. Então, vamos dizer que eu cheguei lá com um vidro de 10 centímetros de trinca, você pode recuperar ou você pode trocar o vidro. Mesmo com... recuperar vai sair bem mais barato do que trocar. Mas é uma opção. Então, tem prós e contras, os dois. Uhum. Então, você vai sondar com o cliente o que é que ele acha mais interessante. Porque tem cliente que, mesmo que a trinca seja de 5 centímetros, ele não prefere trocar o vidro. Com certeza, até menos. 1 centímetro. 1 centímetro, cara, eu quero trocar, cara. Perfeccionista e tal. Então, você tem que validar dentro do seu leque, do seu portfólio de soluções que você trouxe aqui, é a água ou é o celular que ele precisa? É água morna ou água quente? Exato. Você como vendedor, você como empresário, tem que saber ler o cliente, de entender de pessoas, alinhar com a sua solução e entender o que é aquele... Cara, você acha tranquilo você ter um custo mais baixo e manter aqui esse mesmo vidro? Ou você acha fundamental trocar o vidro? Isso é uma pergunta de ponto de vista. Muito bom. Você não falou dos seus produtos ainda. Você não fez uma oferta para ele, que é o nosso tema aqui. Você está só sondando o ponto de vista. Na hora que você sondou o ponto de vista, o cara, não, eu só quero tudo do melhor, do novo, do original. Não, mas eu quero, tô apertado, tô precisando. Se for muito caro, não dá para mim. Você vai, ponto de vista. Hein? Cara, então a tua solução para você que quer economizar, eu faço a recuperação da trinca pelo CONTRAN, resolve e tal, dou uma garantia de tanto. Se você oferecer isso pro cara que quer trocar o vidro, ele vai embora. O cara não quer trocar meu vidro, o cara não tem meu vidro, o cara não sabe trocar o vidro, só sabe fazer esses consertozinhos. Ou então se o cliente chega e você diz assim, não, aqui mesmo, tipo, geralmente a troca deixa uma margem maior. Então, tem uma empresa ou outra que, não, ainda dá para recuperar, a gente não recupera, tem que trocar. Boa. Aí eu atendo muitos clientes assim, que ele sai da loja, né, do concorrente, vai até a mim, não, fulano disse que só trocando. Aí eu, não, aqui a trinca até do tamanho de uma moeda de R$1, lá do passageiro eu consigo recuperar, melhora 90%, não aumenta mais, fica 18 vezes mais resistente. E eu te faço aqui, tipo, o vidro é 800, eu faço a recuperação por 160. Olha aí. Aí, tipo assim, 20% cliente, do valor. Caraca, faz o reparo. E o cliente sai morto de alegre. Por isso que eles nos avaliam lá com nota 5, porque o foco é o foco do cliente. Muitas das vezes, a maioria das vezes eu não estou pensando o que é melhor para mim. Melhor pro cliente. Porque o melhor pro cliente é o melhor para você. Total. E aí esse cliente, eu consegui conquistar a confiança dele, porque ele, poxa, o cara foi lá, foi sincero comigo, honesto, recuperou, vou indicar, eu fico mais na memória desse cara, entendeu? Só para compartilhar antes da última, né, que para aumentar a retenção, por isso que eu tô demorando a falar a última, brincadeira. Mas eu atendi cliente de estética automotiva, né? Tem alguns clientes de estética, um abraço aí para Nustrinks, para Helpicar, que são meus clientes aqui em Fortaleza, baita estética automotiva. E a gente fez uma pesquisa de mercado para entender o que era importante para o cliente, porque existe uma metodologia que é fatores críticos de sucesso. O que é fator crítico de sucesso para um perfil de cliente não é para o outro. E se você quer atender um público-alvo, você tem que entender o que é fator crítico de sucesso, que é que aquele cliente mais valoriza, para que você entregue aquilo que ele valoriza. Então, no podcast, tem que ter água. É um fator crítico de sucesso. Não tem como eu fazer um podcast com a garganta seca. Então, se eu sei que isso é um fator crítico de sucesso, eu não vou negligenciar a água nunca. Mas se a pessoa não faz uma pesquisa de fator crítico de sucesso, ela negligencia e o cliente fica insatisfeito. Então, na estética automotiva, um dos fatores críticos de sucesso era a honestidade no orçamento. Muito bom. Era o segundo fator mais importante. O primeiro era mão de obra qualificada. E o segundo era a honestidade no orçamento. Então, os meus clientes passaram a comunicar, nosso orçamento é honesto, aqui os critérios e tal, não sei o quê. E isso gera mais venda, aumenta a conversão, porque isso é importante para aquele cliente. Então, para a gente fechar, o último elemento é fechamento, que é o que você trouxe. Então, recapitulando rapidamente. Para você fazer uma boa venda consultiva, independente do segmento da atuação, tem que ter perguntas abertas, abrir um diálogo, ter perguntas de sondagem, entender a orientação do cliente, se é para o bem ou para o mal. Você tem que ter o ponto de vista para validar o que é que aquele cliente acha importante naquele perfil de serviço. Você tem que ter a pergunta persuasiva. Desculpa, eu pulei a quarta, é bom recapitular o caso disso. Pergunta persuasiva é a parte que você vai sugerir a solução. Eu tenho essa solução mais barata de 160. Você quer? O cliente fica muito satisfeito. Então, eu vou resolver o teu problema porque eu validei já os 3 outros pontos. A pergunta persuasiva é só pegar o sim do cliente. Porque você já validou a necessidade dele, a perspectiva dele, o perfil dele. E aí depois você faz a pergunta persuasiva, você vai para o cartão ou à vista, que é o que você falou do fechamento. Exatamente. Então esses 5 passos é o que o João faz, é o que os empresários bem-sucedidos fazem, independente do segmento, de forma simples, né, João? O que você achou dessa estrutura? Muito boa.
você trouxe aí de forma bem estruturada, resumida e pontual aquilo que realmente é fator de sucesso para os seus clientes, pela experiência que você trouxe. Achei muito válido e complementou aí o que a gente veio falando até aqui. Demais. Dos tópicos que a gente já trouxe. E estamos indo para o fim. Exato. Eu acho que a gente pode concluir, né? Vamos passar mais tempo? Não, o pessoal quer ir embora, né? Então, como é que a gente vai concluir aqui? Primeiro, eu queria que você falasse uma mensagem que você tenha para empreendedores que estão começando ou que já empreendem. O que é que você acredita que você pode transmitir para eles nesse fechamento? Assim, eu Olha gosto para aquela câmera ali e dá o teu recado. Então, vamos lá, pessoal. Vou dar um recado agora. Eu gosto muito de conversar com o empreendedor, independente do tamanho, do porte. Eu aprendo muito, gero insights, eu contribuo, a pessoa contribui também comigo. E conversando com o empreendedor do ramo de bebidas, esse final de semana, ele estava falando da dificuldade, que ele está no mercado há um pouco mais de 1 ano e pouco e tal. Quem nunca pensou em desistir, né? É outro ponto meio que incomum. E ele falou, não, eu pensei em desistir e tal, mas isso é normal. Já pensei em desistir também. Mas assim, eu gostaria de deixar uma frase para aquela pessoa que hoje é CLT, que trabalha e que tem um sonho de ser um empreendedor, um empresário. Para você que é pequeno, médio, grande, independente do seu tamanho, eu acredito que você quer expandir, quer crescer. É algo que ou você está subindo, crescendo, ou você está caindo, não tem estabilidade. Então essa mensagem vai para todos. Eu já fui CLT, já quis fazer uma transição de carreira, consegui fazer, gerar algum resultado. E se até eu conseguir gerar algum resultado, chegar a algum lugar, qualquer um também consegue. É só deixar de ser qualquer um. Trabalha, estuda, aplica, testa, vê qual vai ser o resultado, melhora, ajusta, testa de novo. Não desista nunca, tenha constância, resiliência e segue o seu caminho que você vai chegar onde você quiser. Sensacional, sensacional. João, foi um prazer enorme conversar com você. E o meu recado final é, para quem quiser ter uma experiência com coach profissional, seja em Fortaleza, seja em outras cidades, que nunca teve de fato um frente a frente com um coach que vai fazer um diagnóstico do seu negócio, mas principalmente pela parte comportamental, quero deixar aqui disponível. Vamos compartilhar aqui, se a gente subir no YouTube, como a gente divulgar isso aqui nos canais, um link aqui embaixo para você agendar uma mentoria diagnóstica comigo. A gente vai fazer avaliações de 4 pilares do negócio, mas principalmente ter um teste prático de assessment de 9 padrões de autossabotagem que podem estar travando, limitando a expansão das vendas, do crescimento do negócio. Então, se você quiser ter um bate-papo comigo individual, 1 a 1, eu e você, clica aqui no link, agenda a mentoria diagnóstica. Vai ser um prazer compartilhar um pouco mais dessa experiência, dessas trocas, desses 5 anos empreendendo com a Ativa Coaching, desenvolvendo dezenas de empreendedores. Não tenho 2.000 avaliações no Google, só tenho só tem um pouco mais de 50 lá, mas são 50 empresários aí que eu desenvolvi ao longo dos últimos 5 anos, com atendimentos individuais de processo de business coach. Só atendo empresários que já têm um negócio. Vai ser um prazer somar com vocês. Muito obrigado por ter assistido esse podcast até o final. Foi uma satisfação enorme dedicar esse nosso tempo aqui, este expediente, né, João? Total. 8 horas da noite. Agradecer a equipe aqui do Hub, HubX, que abriu as portas aqui pra gente gravar esse conteúdo nesse ambiente maravilhoso. Se você é de Fortaleza, quer gravar o seu conteúdo, quer estar nas redes sociais de forma estruturada, vem pro HubX, participa do clube, ambiente network que a gente se conectou. Estaremos juntos em próximas oportunidades, né, João? Com certeza. E falando de link, né? Você falou que a gente vai deixar o link aqui para você clicar, seguir nas redes sociais. Para quem está assistindo esse podcast até aqui, eu vou deixar o link aqui para você clicar, que eu vou dar um desconto especial para você que quer adquirir sua película térmica para o seu carro, para te proteger desse calorzão aqui, desse solzão maravilhoso aqui do Ceará, de Fortaleza. Então entre em contato com a gente que eu vou conseguir um desconto especial para você. E a película térmica vai te ajudar a reduzir o calor interno no interior do seu veículo, vai melhorar o conforto para você e sua família e ainda vai proteger do câncer de pele. Perfeito, sensacional. Muito obrigado para vocês, obrigado HubX, tamo junto, até a próxima. Valeu, tamo juntos.